Oi, meu nome é Fernanda Orsatti e eu sou psicóloga. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre suporte ao comportamento na sala de aula. Cada aluno vem para nossa sala de aula com um histórico completamente diferente de experiências de aprendizagem. Então, tem aquelas crianças e jovens que você propõe um desafio novo, uma matéria nova, e aí eles estão prontos, eles vão ler a mais, eles gostam do desafio, e aí eles vão sempre correr atrás para mais. Tem aqueles outros que vão tentar, vão desistir às vezes ao longo do caminho se fica alguma atividade um pouco mais difícil, vão tentar procurar alguma coisa a mais, mas precisar mais da ajuda do professor. Tem aquelas outras que não gostam de jeito algum de ter esse auxílio do professor e preferem fazer tudo sozinhos, mesmo que façam com menos qualidade do que uma pessoa que pediu ajuda, ou às vezes fiquem um pouco perdido. Então, cada aluno vai ter um comportamento diferente frente a uma situação ali de aprendizagem. E nesse sentido, cada aluno vai ter um estilo de resposta diferente. E a gente só vai conseguir entender e oferecer um estudo, um estímulo para esses diferentes alunos se a gente conseguir criar numa sala de aula possibilidade para que todos ali se sintam bem, tenham uma relação positiva ali com você como líder, como o educador dentro daquele espaço e consigam se desenvolver como aprendizes. Essa capacidade de acreditar em si mesmo e de que o outro acredita nele para aprender, de aprender em si, é muito importante para você ter comportamentos motivados. Então, a aula de hoje vai falar um pouquinho de como a gente criar esses comportamentos motivados para aprendizagem, minimizar alguns comportamentos que a gente às vezes chama de comportamentos problema, e aí trazer uma maior possibilidade e potencialidade de aprendizagem dentro dessa sala de aula. De uma maneira geral, para a gente saber como aquele aluno se comporta, a gente precisa conhecê-lo. Então, o primeiro passo de um professor, de um líder, de um educador, é desenvolver um relacionamento positivo com os nossos alunos. Às vezes, os alunos que têm mais dificuldade são aqueles que precisam da gente mais perto. Mas são aqueles alunos que a gente tem mais dificuldade de estar próximo. E são eles que a gente tem que tentar mais. Então, vamos primeiramente conhecer os nossos alunos. Conhecendo os nossos alunos, a gente vai conseguir entender o que motiva aquele aluno, qual que é o interesse dele para trazer para dentro da sala de aula, como que eu vou trazer as experiências dele para aquele contexto de sala de aula. Por quê? Nesse sentido, quanto mais confiar em você e nesse ambiente de aprendizagem esse aluno confia, mais ele vai querer estudar, se comportar e ser um bom aprendiz dentro daquele e parceiro dos outros alunos e seu dentro daquele ambiente. Então ele tem que confiar em você e confiar que aquele ambiente ali é um ambiente de pertencimento, que as características com que aquele aluno vem são bem aceitas e são pertencentes ali àquele ambiente. Nesse sentido, os alunos que vão ter ali uma dificuldade de aprendizagem, aqueles alunos que têm um bom relacionamento com você, eles vão tentar mais, eles vão se motivar, porque eles veem que você também está tentando. Então é muito importante que o aluno sinta esse esforço do professor, esse engajamento do professor, para que ele consiga também se engajar, se desenvolver e tentar se esforçar para isso. Nesse sentido, quando a gente entende que um comportamento é uma resposta do aluno ao nosso ambiente educacional, a gente vai entender que todo comportamento tem uma funcionalidade, que ele é em resposta a alguma coisa e que ele, com aquele comportamento, ele estará ganhando ou tendo acesso a alguma coisa. Então, nesse sentido, é muito importante a gente entender que um comportamento não está lá para irritar a gente ou para desafiar a gente por si só. De alguma maneira, aquele aluno aprendeu a se comportar daquele jeito e aí a gente tem que tentar esmiuçar e perceber, então, qual que é a função daquele comportamento que ele está apresentando ali na minha frente, por que ele aprendeu a se comportar assim, e vamos tentar organizar esse ambiente escolar, tanto o que vem antes daquele comportamento, quanto o que vem depois, qual a consequência, para que eu consiga mudar e mexer com esse comportamento.
De uma maneira geral, a gente não está num ambiente escolar para controlar o comportamento do aluno. A gente quer que o comportamento do aluno seja em condizência com as nossas regras, que ele siga ali e se motive, que ele se esforce, que ele seja colaborativo com os colegas, mas de alguma maneira a gente quer que isso seja uma iniciativa, né? Essa motivação que o aluno tem pelo aprendizado. Não porque a gente está controlando, não porque a gente está tentando ali segurar o comportamento do aluno em si. E nesse sentido, quando a gente enxerga que o comportamento do aluno tem um antecedente, tem alguma coisa que motiva ou não ele, e por outro lado também tem uma consequência daquele comportamento e aquilo também vai gerar mais daquele comportamento, a gente consegue com mais empenho planejar o nosso ambiente escolar pensando nessas questões. E nesse sentido, é muito importante a gente pensar nessa tríade. Então, o que vem antes, então o antecedente, o comportamento, a resposta do aluno em si e a consequência, o que ele ganha com aquele comportamento. A gente fala bastante em psicologia que todo comportamento ganha alguma coisa. Pode ser uma atenção negativa, mas ele e pode ser alguma coisa que para você não poderia não ser positivo, ou alguma coisa que você não iria atrás. Por isso que às vezes a gente não entende os comportamentos dos nossos alunos, mas de alguma maneira ele está ganhando alguma coisa. Então a gente tem que sempre pensar nessa tríade: antecedente, comportamento e consequência. O antecedente: se você tem uma aula bem estruturada, se você comunica as suas expectativas, tem altas expectativas e você planeja o seu conteúdo para chegar em todo o aluno, se você incorpora os interesses do aluno na sala de aula e as experiências dele nas atividades e valoriza essa experiência no dia a dia, você está criando ali um antecedente bem positivo para esse aluno conseguir participar. Quando você pensa que aquele aluno talvez aprenda um pouco mais devagar uma atividade e você, junto com ele, planeja o passo a passo, como vai ser esse suporte para ele dar, você está criando um antecedente que está promovendo ali um envolvimento e engajamento maior desse aluno. Agora, se você tem um aluno que tem ali um histórico de não aprender, de não conseguir fazer uma atividade, de tentar e não ser reforçado, de nunca fazer nada certo, de que as pessoas colocam para ele que ele está sempre errado, que ele não consegue fazer. Então você cria ali um antecedente que provavelmente ele não vai querer estudar, vai querer fazer a atividade proposta, vai querer fazer a tarefa ali que foi trazida. Então, nesse sentido, o antecedente, que seria ali a nossa estratégia educativa de uma maneira mais geral, é muito importante para criar ali um antecedente positivo, ali um contexto positivo para que esse comportamento positivo dentro da sala de aula ocorra. E aí, nesse sentido, a consequência também é importante. Então, se é um aluno que se motivou, que é um aluno que tentou fazer a tarefa, mas não conseguiu, e aí a gente fala, tá errado, a gente não tá reforçando esse aluno para tentar de novo. Então, quando a gente pensa em consequência, que são a resposta que é dada ao comportamento do aluno, pode ser pela gente como educador, pode ser pelos colegas, pode ser pelo aprendizado em si, de uma maneira geral. Eu vi que eu entendi uma matéria, eu vi que eu não entendi uma matéria, então isso também pode ser a consequência. Quando a gente quando a gente começa a entender que essa consequência faz parte também do comportamento, a gente entende isso como reforço. Então, ou punição, são os tipos de consequência que a gente tem. O reforço positivo é quando você quer mais daquilo. Então, eu estudei, eu entendi, eu vou estudar mais. Eu fiz a atividade, eu tirei uma nota boa, eu fui bem, eu consegui colaborar com os meus amigos na apresentação, num projeto, eu vou fazer mais daquilo. Agora, se eu tô tentando fazer alguma coisa para evitar uma sensação ruim, que é o reforço negativo. Então, por exemplo, eu falo bem na frente dos meus colegas para evitar passar vergonha. Ou eu vou estudar para não tirar uma nota ruim, para não tomar bronca dos meus pais quando eu chegar em casa. Então, você tem o mesmo tipo de comportamento, que é o engajamento ali na atividade, mas é por evitação de alguma sensação negativa.
Quanto mais a gente trabalha pro positivo na vida, mais a gente vai criando essa motivação intrínseca na pessoa. A gente não tá evitando sensações ruins, mas a gente tá procurando sensações boas. E é isso que a gente quer na nossa sala de aula. A gente quer que os nossos alunos procurem sensações positivas do aprendizado. Então, que a gente ensine, eles aprendem. Por isso, voltando, os antecedentes, como a gente está planejando essa aula, é tão importante para que a consequência seja ali reforçadora para esse aluno. E aí, por último, a gente também tem a punição. Então, quando a gente dá uma bronca, quando a gente tira uma nota baixa, então quando a gente realmente tem um comportamento que vai eliminar aquele, ou na tentativa, eliminar aquele outro comportamento. Mas por que punição não funciona? Deixar de castigo, nesse sentido. Às vezes castigo é reforço negativo, mas depois eu posso explicar um pouquinho melhor. Porque aquela criança só vai se comportar daquela maneira positiva, ou aquela resposta que a gente queria, enquanto o estímulo aversor, ou seja, a nota baixa, o professor dando bronca, ou ir para a diretoria, né, ali entre aspas em outros contextos, estiverem presentes. Uma vez que você tira aquele professor de nota baixa, aquela criança não vai mais estudar. Porque se ela estava estudando porque ela estava com medo, querendo evitar essa questão aversiva, ela não vai mais estudar. Então, não são esses alunos que a gente quer criar. A gente quer criar pessoas inspiradas, a gente quer criar pessoas que vão procurar matérias e questões novas. Então, a gente tem que trabalhar sempre pelo reforçamento positivo, tá? E aí, vocês vão falar, Fernanda, ótimo. Mas e aquelas crianças com realmente dificuldade de comportamento? Aquele que vai levantar no meio da sala e desafiar, ou aquele que não vai conseguir sentar, ou aquele que vai ficar batendo no outro colega. Então, esses são as exceções, né? Então, às vezes, eles vão aparecer sim. E aí, mesmo esses, a gente tem que tentar entender por que esse comportamento tá vindo. Então, se ele vai e se ele tá batendo no aluno e alguém tá dando uma atenção positiva para ele tá ganhando uma atenção positiva dos outros alunos. Nossa, você é o fortão. Nossa, olha o que você consegue. Se ele, por exemplo, responde para a professora e aí a professora dele tira ele do ambiente de sala de aula, por quê? Porque ele também não estava conseguindo fazer a redação que ele tinha acabado de ser pedida, ele tá evitando o sentimento ruim de não conseguir fazer a redação. Então, ele tá ganhando alguma coisa saindo da sala naquele momento. Então, aquele comportamento em relação à professora, ele tá tendo um reforço negativo, né? Mas ele tá tendo ali um benefício para esse aluno. Então, de alguma maneira, se a gente levar para o pessoal esses comportamentos, a gente vai responder e não vai mudar esse histórico de aprendizagem e de comportamento que esse aluno tem com o aprender, com a matéria, com o ambiente de aula, com o ambiente de aprendizado em conjunto, em grupo. Por isso que é tão importante a gente sempre ir além. É aquele aluno que tem aquela dificuldade que vai mostrar ali pra gente: ah, professora, eu desisti, eu não consigo mais, eu já já devia ter aprendido a ler, já devia ter aprendido a fazer conta e eu não aprendi. E aí ele, em vez de só parar e não fazer nada, ele vai e é agressivo com a professora, com o assistente, com outras pessoas. É aquele aluno que você vai tentar enxergar. Então você tem um histórico ali de fracasso, então você não está sendo reforçado para aquilo. Então como que a gente vai mudar esse histórico? Por isso ali que é tão importante a gente planejar uma aula boa, com sucesso para esse aluno. Talvez o sucesso desse aluno não seja o mesmo sucesso de todos os seus outros alunos, mas vamos criar uma situação de sucesso ali para ele se sentir reforçado, para ele fazer a mais. E aí esse sucesso também pode ser: puxa, eu vi que você se esforçou, olha que legal. É passar e mostrar para ele que você percebeu o esforço dele. Talvez ainda não seja no nível da atividade, do desempenho que a gente gostaria ou que a gente quer que esse aluno tenha, mas que por enquanto é isso que ele consegue dar e a gente tem que reforçar nesse sentido. Então, de uma maneira geral, quando a gente vê uma dificuldade de comportamento na sala de aula, a gente tem que manter a calma, tentar ali entender o que está por trás daquele comportamento, qual é o antecedente ali da sala de aula que está gerando aquele comportamento. Pode ser uma questão social, pode ser uma questão da aprendizagem em si, do conteúdo que você está dando, da atividade em si, de uma questão do histórico dessa criança, desse jovem com aquilo. E aí vamos ver a consequência. A consequência não está sendo reforçadora o suficiente. Todo mundo tem alguma coisa que é reforçado. Pode ser o aprendizado, pode ser o social, pode ser alguma coisa artística, pode ser alguma coisa criativa. A gente tem que achar isso para dar esse reforço
e minimizar os comportamentos que a gente chama de problema ou não funcionais, ou que ali só trazem ali um ambiente de sala de aula que não seria positivo. Então, de uma maneira geral, vamos tentar entender o que está por trás daquele comportamento que ali parece pra gente não funcional ou problema, para tentar dar o suporte para aquele aluno a longo prazo, um suporte realmente que ele precise. Então, conhecendo esse aluno, entendendo quem ele é e aí fazendo essa análise, que é o que a gente chama de análise funcional. Antecedente, comportamento e consequência, para a gente ter alunos motivados, motivados pelo aprendizado e reforçados positivamente por isso. Tá bom? Obrigada!